Abra comigo, Evangelho segundo escreveu Levi, capítulo 12. Evangelho segundo escreveu Levi, capítulo 12. Pergunta para quem está do seu lado se ele conhece o Levi. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 38. Coloque de pé, por gentileza, essa noite. Coloque de pé com a sua Bíblia aberta. Evangelho de Mateus, ou Levi, capítulo 12, versículo 38. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar à Igreja Bom Pastor. Agradecer ao convite feito pelo pastor. Qual é o nome do senhor? Eu sempre esqueço. Como? Josimaldo? Josimar. Isso. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Josimaldo, pelo convite. Quero agradecer a Deus pela irmã Dora, também, que é o nosso contato com o pastor. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, que é um incentivador do meu ministério. Quero agradecer a Deus pela vida da minha noiva Angélica, vou casar no dia 6 de dezembro. Jesus é bom, estou saindo do cativeiro. Quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você entrou aqui nessa noite. Amém? Deus tem uma palavra para mim e para você. Você não vai sair daqui com Deus. Amém? Capítulo 12, versículo 38 diz assim a palavra de Deus. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Verso 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos para viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Amém? Fecha a Bíblia, coloque ela aí no seu banquinho, fique de pé. Vamos orar. Eu quero pregar essa noite, nessa festividade, 3 anos da Igreja Bom Pastor, dessa congregação, debaixo do seguinte tema: a fé que te dá um nome. Repita comigo: a fé que te dá um nome. Olha para mim, ei, o que te dá nome não é dinheiro, o que te dá nome não é ter coisas, mas é você ter fé. Uma pessoa que tem fé e coloca a sua fé em ação, começa a ter um nome. Então o tema é a fé que te dá um nome. Jonas e a rainha de Sabá. Ok? Repita assim: Jonas e a rainha de Sabá. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos aqui essa noite, Pai. É noite de festa, o teu povo está comemorando um dia especial. E eu pensei que o Senhor não estraga prazer para ficar, Deus, dando chicotada em todo mundo, mas a palavra tem que ser pregada. A Bíblia diz que a tua verdade consola, encaminha, exorta, faz muitas coisas. É lâmpada para os nossos pés a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nós bem sabemos que a tua palavra ela tem profundidade suficiente para falar conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir do Espírito do Senhor. E a nossa oração é: abre os nossos ouvidos nesta noite, para que nós possamos contemplar, ó Deus, o peso da tua palavra que abençoa o homem. Eu sei que o Senhor tira o coração de pedra para colocar um coração de carne. Eu sei que o Senhor põe um espírito novo no meio do teu povo. A minha oração é que o Senhor atenda a oração desta mulher e deste homem que tem orado como Davi, dito: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito estável. Adalabatuque a terra fogo. Senhor, eu te peço, faz algo diferente no interior de cada um. Eu bem sei que o Senhor prioriza o homem interior.
Vivifica o que estava cansado, põe de pé o que estava caído, fortalece o joelho vacilante, a mão enfraquecida. Ajuda o teu povo, Senhor, a levantar a cabeça e a continuar seguindo a Jesus Cristo com fé, porque a nossa batalha ainda não acabou. E a Bíblia diz: vocês estavam correndo bem, ninguém vos impede de continuar nesta trajetória. A Bíblia diz: um pouquinho de fermento revela toda a massa, portanto acautelai-vos acerca do fermento de Herodes e dos fariseus. Sube a terra, Deus distribui o pão da tua palavra, o maná que está escondido, Senhor, dá a cada homem e mulher que adentrou aqui, porque eu acredito, Senhor, eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da palavra. Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Coloque-se assentado, por gentileza. Preste atenção na palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, queria que você me fizesse um favor. Você faz? Você faz, diga amém. Amém. Quero que você coloque a mão na cabeça de quem está do seu lado. Se você não tiver intimidade, pegue na mão. Se não tiver intimidade para pegar na mão, peça licença e coloque a mão no ombro. E olha assim comigo. Deus, esta noite, o que eu quero te pedir é que, de uma vez por todas, essa irmã e esse irmão perca todos, Deus, todos os capítulos de todas as novelas que passar na Rede Globo, em nome de Jesus. Amém? Acabou, já era. Pedindo assim que essas porcarias, mas Jesus quer você na palavra. O que dá vitória para o ser humano é Bíblia. A Bíblia diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Tem muita gente por aí dizendo que está assistindo a novela e está dizendo que é isso, mas parece tanto com a situação da minha família. Eu olho para esse homem, parece eu olho para essa mulher, parece a minha irmã. É Deus que está falando comigo. Tem gente aí que está dizendo, pastor, que Jesus anda falando por meio das novelas. Eu acredito que Deus é multiforme de sabedoria e fala em qualquer lugar, mas eu vim aqui para te dizer que novela não é regra de fé para Deus falar. Regra de fé para Jesus Cristo bradar na terra é Bíblia, é palavra de Deus. Ela é que tem poder para escutar o coração do homem. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante e penetrante do que uma espada de dois gumes, e vai até a divisão da alma do espírito. Aleluia. Aonde a Avenida Brasil não foi, Jesus vai hoje com você. Aonde o Salve Jorge não te salvou, Jesus te salva hoje. Cabuno, Cumbi, a terra, fogo. Eu acredito num Deus de milagre. Se você acredita nesse Jesus também hoje, você não vai sair daqui como você entrou. Amém, queridos? Entendam uma coisa. Hoje em dia eu vejo algumas coisas por aí no meio do povo de Deus que me fazem repensar a respeito da palavra do Senhor. Porque eu pensei que o Deus ao qual nós servimos, ele não é como os outros deuses. A Bíblia diz que na antiguidade existiam vários deuses. Deuses que tinham boca, mas não falavam. Tinham ouvido, mas não ouviam. Tinham mãos, mas não tocavam. Tinham pés, mas não tinham condições de ir até as pessoas que o invocavam. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus tem boca e fala, mão e toca, ouvido e ouve, pé e vai até a situação, porque Ele é Deus. Portanto, fico eu pensando, qual é a diferença desses deuses para o nosso Deus? E consigo eu achar no mínimo um ponto que é importante para mim e para você. O nosso Deus é diferente dos outros porque Ele é santo. Existe santidade no Senhor. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, e sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ei, olha aqui para mim. A Bíblia diz assim, Mateus 5, versículo 8, que bem-aventurados são os puros de coração, porque são esses que verão o Senhor. Querido, olha aqui para mim. A Bíblia diz que um dia um homem de Deus que cria no Deus santo e que também era santo resolveu fazer um desafio com profetas de um tal de Deus chamado Baal e de outro Deus chamado Azera. E a Bíblia diz que ele conclamou aqueles profetas e disse: o Deus que responder por fogo será o Deus verdadeiro. E conta a história que aquele
Jesus prefere a sua obediência do que o seu sacrifício. Tem muita gente jejuando, tem muita gente que diz: estou vindo na igreja todo dia, tem muita gente dizendo: eu tenho feito tudo o que Deus tem me mandado, mas Deus não responde a minha oração. Eu vim aqui para te dizer: o seu Deus, Ele é santo, e Ele vai atender a sua oração quando o seu coração também santo estiver. Entende isso? A Bíblia diz que um homem santo que crê no Deus santo orou a Deus e disse: Senhor, aqui quem ora é o teu servo Elias, Senhor, responde com fogo. A oração foi simples, Deus desceu fogo do céu, a resposta foi imediata. Portanto, quer a resposta de Deus, santifique a sua vida. Quer a palavra de Deus, santifique o seu coração. Porque tem gente na igreja que não adianta vir o maior pastor do mundo pregar, porque nunca acredita que é Deus falando. Às vezes diz: o pastor deve ter contado o meu caso para ele, por isso que ele está pregando e parece que está sendo direcionado para mim. Tem gente que diz: não, esse pastor é fraco, olha a roupa dele, olha o jeito que ele fala, olha a mensagem que ele prega. Deus nunca está falando para alguns. Só que a verdade é que quando o coração está santo, Jesus sempre está falando. Aleluia! Se existe santidade no seu coração, eu vim aqui para te dizer: quando o homem fala, nada acontece. Mas se é Jesus que está falando, coisas começam a mudar no meu deserto e no seu deserto. Bendito seja Deus. Algumas pessoas têm dito assim por aí, dentro da igreja, não é fora, não é dentro da igreja, estão dizendo assim: agora eu estou ficando doce, 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 doce. E eu fico pensando assim: Deus, como é que pode, né? Servir um Deus que é santo e ficar doce? Enquanto isso, a Bíblia está dizendo assim: vocês são o sal desse mundo, são a luz dessa terra que eternamente está. Aleluia! Alguns, quando eu passo em alguns setores, eu vejo os irmãos tocando na casa deles a música assim: eu vou te levar para minha humilde residência, eu vou te levar para minha humilde residência. Enquanto isso, eu estou orando a Deus e dizendo: Senhor, eu me alegrei quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Aleluia! Deus, Ele quer que você venha para a casa dele. Tem muita gente perdendo tempo levando os outros para a humilde residência. Nós temos que chamar as pessoas para o templo do Deus vivo. Aleluia! Alguns estão dizendo por aí, dentro das igrejas, assim: agora nós vamos matar o papai. Agora nós vamos matar o papai. Um dia disseram assim para Jesus: como que pode você ser maior que Abraão? Você não tem 30 anos. E ele disse assim: meu Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, porque assim está escrito: Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Aleluia! Eu não estou invocando aqui um Deus que está morto, mas estou invocando um Deus que colocou o Espírito em mim e em você. E esse Espírito clama dentro de nós dizendo: Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Seu paizinho não morreu, como estão cantando aí fora. O papai está vivo e o papai está dizendo: eu tenho palavra para você hoje, eu tenho vitória para você hoje, eu vou esquentar o seu coração hoje, vou tirar a frieza espiritual e vou te levar para mais perto de mim. Acabando que terra sube a terra, acabando que narra sai. Querido, quer que Deus responda a oração? Haja por fé. Quer ter um nome na terra? Quer sair do meio da sarjeta, do meio da humilhação, do meio da vergonha? Coloque a sua fé em ação. Aleluia! Tem muitas pessoas hoje em dia dentro da igreja, mas na verdade Jesus não pode entrar dentro do coração, visto que está escrito em Apocalipse 3:20. Jesus não estava falando para alguém que não conhecia, ele estava falando para a igreja, e está escrito assim no texto: eis que eu estou à porta e bato. Quem tiver ouvidos para ouvir a minha voz, abre, porque eu entro e ceio com você e você ceia comigo. Aleluia! Jesus está querendo falar com você e eu estou introduzindo essa mensagem para ver se a forte palavra de Deus quebra a dureza do seu coração. Deus não te chamou para ser espectador de culto. Jesus não te chamou para ficar analisando de alto a baixo ou de baixo a alto quem está pregando ou o pastor da igreja. Jesus te chamou para vir na igreja se alimentar e depois colocar a sua fé em prática lá fora. Aleluia! A Bíblia diz assim que crê, até o diabo crê, mas ele estremece, não obedece a palavra de Deus. Portanto, é impossível dizer que tenho fé se eu não ajo conforme o que Deus está falando. Entende isso? Não adianta conhecer, tem que obedecer, tem que praticar a palavra de Deus. E o texto que nós lemos diz o seguinte:
Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso vindo do céu. Irmão, veja só a frase que foi usada pelos fariseus: mestre, nós viemos aqui com todo respeito, porque queremos um sinal dos céus. Irmãos, eu percebo no mínimo duas características nessas pessoas que estavam assistindo o culto que Jesus estava pregando. Muitos têm um sonho, né? Eu vejo alguns dizendo que queria tanto assistir um culto que Jesus pregou. Outros dizem: eu queria ter participado de um culto que o John Wesley pregou, que o apóstolo Pedro, que o apóstolo Paulo. Dizem várias coisas. Essas pessoas tiveram a oportunidade de assistir um culto que Jesus estava pregando. E eles chegaram e disseram: mestre. Irmãos, havia reverência no coração dos fariseus. E eles disseram assim: Senhor, com todo respeito, nós viemos aqui porque queremos um sinal dos céus. Entenda comigo, irmão. Existem pessoas que vêm até a casa de Deus e chamam Jesus de mestre, respeitam a Deus, têm reverência por Deus. Existem pessoas que estão perto de Jesus, que aparentemente são pessoas que têm que receber a resposta. Por quê? Porque aparentemente estão fazendo tudo certo. Porém, nós vemos um Jesus que repreende esse tipo de gente. Por quê, pastor? Porque não adianta só ter reverência e respeito, tem que ter fé. Aqui eu encontro uma coisa impressionante. Eles disseram assim: mestre, dai-nos um sinal miraculoso dos céus, para que possamos crer em ti. Irmão, atenta à palavra de Deus. Não adianta chamar Jesus de mestre e me ter respeito para com ele, se você não tiver coragem de dar o primeiro passo segundo o que Jesus falou. Não adianta ficar orando e dizendo: Jesus, dá um sinal que aí eu vou acreditar. Jesus está dizendo para você nessa noite: dá o primeiro passo, que aí eu te mostro o sinal. Aleluia! Jesus não dá sinal para o povo, para depois o povo crer. Um dia a Bíblia diz que depois da sua morte e ressurreição, os discípulos reunidos numa sala fechada comentaram uns com os outros: ele ressuscitou. Maria viu, nós também vimos, Pedro contemplou. Tomé olhou e disse assim: eu só acredito se eu ver. A Bíblia diz que Jesus atravessou a parede, ele estava em espírito, e ele já chegou dizendo: a paz seja com vocês. Se direcionou a Tomé e colocou a mão na cara de Tomé e mostrou o buraco, mostrou a ferida, o buraco que tinham feito na sua costela, e disse assim: Tomé, agora tu crês? Tomé disse: agora eu creio, Senhor, agora eu te ajudo. E Deus disse assim, Jesus disse: mas mais bem-aventurado é quem não viu, mas conseguiu crer. Mais bem-aventurado é aquele que não pediu sinal, mas se colocou na posição e viu Deus dar o sinal. Aleluia, entenda isso, irmãos. Deus disse a Elias, 1 Reis 17. A Bíblia diz: Elias saiu desde que era a sua cidade, chegou no meio de Israel. Israel estava um fracasso moral e espiritual. Deus só tinha dito para ele sair de lá e dado uma palavra para ele. Elias, fala essa palavra. Deus não tinha prometido nada mais, Deus só tinha mandado dar a palavra. Elias, quando chegou no meio de Israel, ele disse: olha, Israel, o negócio é o seguinte: segundo a minha palavra não vai chover mais aqui até eu falar novamente. Depois disso, o Senhor direcionou a palavra a ele e disse: Elias, agora que você cumpriu o primeiro passo, agora que você obedeceu a primeira coisa que eu te falei, agora vai até o vale de Querite e fica lá, porque eu vou te sustentar através dos corvos e da água do riacho. Irmão, entenda uma coisa: Jesus só vai fazer a segunda coisa depois que você cumprir a primeira. Jesus só vai dar sinal depois que você tiver coragem de dar o primeiro passo. Você lembra de Moisés? A Bíblia diz assim, que um dia o povo tinha saído do Egito, e quando eles estavam na frente do mar vermelho, eles olharam para a esquerda e havia deserto, olharam para a direita e havia montanhas, olharam para trás e Faraó estava vindo, e o povo ajoelhou e começou a chorar e dizer: Deus, nós estamos para morrer, porque o Senhor nos tirou do Egito para morrer na frente desse mar? Será que é porque lá no Egito não tinha cova suficiente para enterrar todo esse povo? E Deus disse assim: Moisés, porque esse povo continua orando, diga ao meu povo que marche, porque o povo vai dar o primeiro passo e eu, Senhor, vou abrir o mar. Irmão, se você não der o primeiro passo sobre as águas, esquece de esperar em Deus. Se você não agir primeiro, esquece de dizer que Jesus vai fazer por você. Jesus, ele quer gente com fé. Não adianta ter respeito, reverência
teologia, conhecimento bíblico, anel de teologia. Não adianta ser pastor, ser presbítero, ter um bom salário. Não adianta dar o dízimo inteiro. Se não tiver fé, Deus não responde. Levando o que a serve até Deus está querendo tirar de você nessa noite uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual que está dizendo assim no seu ouvido: não, você está esperando em Deus, você está tendo fé. Eu vim aqui hoje em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para te dizer que fé não é comodismo. Eu vim aqui para te dizer que fé não é passividade. Eu vim aqui para te dizer que fé não é sentar e esperar a vida te mostrar o que Deus quer. Não é assim. Fé, você dá o primeiro passo, Jesus dá o segundo, você dá o terceiro, Jesus dá o quarto, você dá o quinto, Jesus dá o sexto, e assim nós vamos cooperando com Deus e a bênção se completa na nossa vida. Aleluia! Entende a palavra de Deus? Podes crer, tudo é possível ao que crê, diz o Senhor. Aleluia! Portanto, Jesus está dizendo: eu não darei sinal algum à geração incrédula e adúltera. Irmão, entenda isso. Incredulidade é querer que Deus faça tudo. Incredulidade é não querer ser cooperador de Deus. Incredulidade é querer ser um filhinho de papai de Jesus e querer que Jesus faça tudo sem você ter que colocar a mão no arado nenhum. E eu vim aqui te dizer: precisa pôr a mão no arado. Para ser chamado por Deus, precisa sim se esforçar. A Bíblia diz: tem de bom ânimo, esforça-te, caminha aonde tu fores. Se tiver força e estiver com coragem, eu estarei contigo, diz o Senhor. Aleluia! Jesus está dizendo: incredulidade tem que passar fora. Portanto, entenda uma coisa: incredulidade não é só dizer assim, eu não acredito em Deus. Irmãos, não é só isso que é incredulidade. Incredulidade também é eu ouvir a palavra de Deus e não agir em direção a essa palavra. Incredulidade é eu saber que Deus está querendo me abençoar com algo, mas mesmo assim eu continuo parado dizendo: Jesus, eu estou com medo, eu não vou fazer nada. E se eu sofrer? E se isso? E se aquilo? Larga esse sim. Se você quiser promessa de Deus, tem que olhar para a Bíblia, tem que olhar para as Sagradas Escrituras, para que a sua fé seja fortalecida. Irmãos, eu vim aqui dizer que tem muita gente hoje em dia dentro da casa de Deus, como os 10 espias, que quando chegaram na beira da terra da promessa, foram enviados até lá, tiveram a oportunidade de chegar e pisar na terra que Deus prometeu, mas quando olharam para a terra, viram que lá tinha homens gigantes, perceberam que na terra havia muitos obstáculos, e quando voltaram disseram: a terra boa, nós pisamos, vimos que é bom, mas não podemos entrar. Os obstáculos são muitos, as coisas para se vencer são grandes demais. Enquanto isso, existe uma minoria dentro da igreja que é como os outros 2 espias, que quando chegaram na beira da terra da promessa, pisaram lá e acreditaram no que está escrito: aonde pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Que me regala a sua, me regala a saia. E estes, quando chegaram, viram os 10. E os 10 falaram: não dá para entrar, a promessa é grande, mas tem muito gigante, o gigante é maior. Os 2 rasgaram as vestes e disseram: pelo amor de Deus, gente, olha para a promessa. Os obstáculos até tem, mas o que fez a promessa, o dono da promessa, o Senhor da promessa é maior do que os obstáculos. Aleluia! Não tem como vir igreja, não tem como mexer com Bíblia se não envolver com fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza do que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. O versículo 6 de Romanos 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque os que se aproximam dele precisam crer que ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia, irmão. Entenda uma coisa: você está a um passo do milagre de Deus, só que muitas vezes você está olhando demais os obstáculos e dizendo: Deus, é um gigante, Jesus, eu não posso ir, o que o povo vai falar de mim? Jesus, o que vão pensar? Jesus, como vai ser isso? Ei, não interessa como vai ser. Deus está dizendo nessa noite: dá um passo, dá o primeiro passo e eu te mostro que eu sou o Senhor do milagre. Tu podes crer? Dê glória a Jesus por gentileza. Bendito seja Deus. Aleluia.
permanecer para sempre. A Bíblia diz assim que passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Jesus não mudou o que Ele te falou, simplesmente Ele me trouxe aqui para te dizer nessa noite, querido, volte a agir por fé, porque eu vou cumprir na sua vida o que eu prometi. Eu vou fazer aquilo que estava não sendo feito, eu vou realizar aquilo que já não tinha mais condições. Eu sou Deus que continuo sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Entenda isso. Abraão estava dentro da tenda, já se passaram 20 anos, e ele estava olhando para o próprio umbigo e dizendo: Deus, como é que pode? Eu larguei a minha terra, eu larguei a minha família, eu deixei tudo por causa do Senhor, e agora estou aqui, não tenho filho, estou ficando velho, não tenho descendência. Deus, e agora? Deus, isso e aquilo. Deus disse assim: Abraão, em primeiro lugar, agora eu vou falar com você, sai da sua tenda, para de olhar para o seu umbigo, sai dessa vidinha aí, você só vai olhando os seus problemas. Abraão, saiu da tenda, olha as estrelas do céu, conta ela, Abraão, dá conta de contar? Abraão disse: Senhor, não consigo, são inúmeras. Deus disse assim: quando eu não conseguir contar as estrelas do céu, aí você limita a minha bênção. Mas se você não tem condição intelectual, se você não tem condição física para contar as estrelas do céu, então não limita a minha vitória na tua vida. Diz o Senhor: tira o seu olhar do seu mundinho, da sua tenda, e volta a olhar para o céu, porque o seu socorro vem dos mais altos montes. Aonde está o Senhor? Aleluia. Glória a pessoa que está do seu lado, diga assim: a sua fé ainda pode mover montanhas. Glória a pessoa que está do seu lado, diga assim: a fé ainda faz um milagre acontecer na terra. Glória a pessoa que está do seu lado, diga assim: Jesus ainda atende a oração de um homem e de uma mulher que age pela fé. Toca na pessoa que está do seu lado e diga assim: a fé ainda é a arma mais forte de um homem na terra. Olha a cara e segue no que sai. Aleluia. Quebra, Jesus, as cadeias de incredulidade. Meu Deus, Deus está querendo isso. Tudo que você tem, tudo que você faz pode ser bom. O seu trabalho, o seu conhecimento, os seus estudos, a sua família, tudo isso é bênção. Mas se a fé não estiver mais operante no seu coração, você é morto-vivo. Se a fé não estiver viva em você, você é que nem Adão, caiu e não pode mais desfrutar do Éden de Deus. Mas se a fé está operante, você pode contemplar a promessa. João 10:10 diz: o ladrão veio roubar, matar e destruir. Isso está andando com o ladrão, aquele que está vivo, mas está morto por dentro. Mas Jesus diz: mas ao que crê em mim, eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Deus tem vida para você. Saia dessa situação prostrada. Jesus não aguenta mais te ver chorando, lamuriando e dizendo: Jesus, eu sou miserável, eu não presto, minha vida é ruim, todo mundo me bate, me xinga, eu não vou em lugar nenhum. Ei, para com isso. Deus quer que você coloque a sua fé em operação. Fé paralisada não é fé. A Bíblia diz: me mostre a sua fé e eu vou te mostrar as obras. Quem é maior, a fé ou as obras? O apóstolo Tiago disse: a fé que não tem obras é morta, e as obras que são feitas sem fé também não valem nada. Portanto, a fé que tem obras, essa é a maneira qual Deus quer que o ser humano viva na terra. Aleluia. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não fazer o que o Senhor está mandando. Jesus disse: muitos dizem Senhor, Senhor, chamam a Deus, oram a Deus, mas não fazem o que Jesus está mandando. Deus está dizendo: dá o primeiro passo, anda sobre as águas e Ele vai começar a te dar vitória. Aleluia. Joga fora essa incredulidade, pelo amor de Deus. Senão, não tem como você esperar nada de Deus. Meu Deus, entenda essa palavra. Jesus diz: geração adúltera. Irmão, me uma coisa: quando a gente fala de adultério, a gente pensa que é só uma mulher trai um homem ou um homem trai uma mulher. Não é verdade? Quando a gente fala de adultério, a gente pensa que é um homem ou uma mulher ajoelhado diante de uma estátua, não é? Mas eu vim aqui para te dizer que estes homens chegaram diante de Deus e falaram assim: mestre, nós estamos aqui com toda a educação só para te pedir um sinal dos céus. E Jesus disse assim: geração incrédula e adúltera. Entenda uma coisa: adulterar
sabe o que é? É faltar com fidelidade. Sabe o que é faltar com fidelidade? É Deus dizer para você, eu vou fazer isso. Você dizer, será que vai mesmo? É Deus dizer para você, faça isso que eu vou te honrar. E você dizer, será que vai mesmo? É você estar na frente do mar e começar a chorar. E Deus dizer, dá o primeiro passo que eu vou abrir o mar. E você dizer, não, Jesus, não tenho coragem. É melhor morrer aqui na beira da praia mesmo. Jesus está dizendo, largue esse adultério espiritual seu e ponha a sua fé em ação. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, me admira muito pessoas que não valeram nada antes de aceitar Jesus. Porque geralmente são essas as pessoas que mais fazem diferença no reino dos céus. São aqueles que um dia foram bandidos, drogados, prostitutas, ladrões, fizeram de tudo. Por quê? Porque quando vem na presença de Deus, da mesma forma que fizeram um estrago lá na mão do diabo, aqui dentro da casa de Deus faz um estrago também no inferno. Por quê? Porque essas pessoas reconhecem o valor do perdão de Deus. São pessoas que não dizem assim, Jesus, eu sou bonzinho, Jesus, eu pago minhas contas, Jesus, nunca traí minha esposa, Jesus, eu faço tudo certinho. Gente assim dá medo, porque ainda não conseguiu entender que é só pela graça de Deus que o homem pode todas as coisas na terra. A Bíblia diz, a minha graça é a única coisa que é suficiente para ti. Um dia um jovem rico chegou em Jesus e disse assim, bom mestre, Jesus fez questão de repreender e dizer, rapaz, presta atenção numa coisa, bom só tem um, esse é Deus. Não existe homem bom na terra, só Deus é bom na vida do homem. Aleluia. Portanto, aqueles que reconhecem que não foram nada lá fora e que não são nada, vem para a presença de Deus e faz como João Batista, Senhor, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Aleluia. Age por fé e não por vista. Anda pelo que Deus fala e não pelo que os homens dizem. O apóstolo Paulo disse, Gálatas 1, versículo 12, se eu estivesse preocupado em agradar homens, eu ainda não seria servo de Cristo. Mas visto que eu já parei de querer agradar as pessoas, eu sou um servo de Jesus. Aleluia! Então, querido, eu vim aqui te aconselhar. É melhor você orar como publicano, que disse assim, Senhor, eu sou miserável, eu não sou digno nem de olhar para os céus, porque eu sou um pecador, do que ser como um fariseu e ficar de pé e dizer assim, Deus, eu dou dízimo, eu oro, eu não sou miserável como esse ex-bandido, esse ex-drogado. Jesus disse assim, o que sai justificado da presença de Deus não é o fariseu que diz, eu fiz, mas é o que entrou na presença de Deus e diz, eu não sou nada sem Deus. Aleluia! Deus quer isso do seu coração e você entenda que não é você, mas é Ele. Abandone a sua liturgia, abandone a sua justiça própria, abandone a sua bondade própria e entre na graça, entre no mistério, entre na glória de Deus, porque é de fé em fé, é de glória em glória que o homem cresce na terra. Aleluia! Comanda arrasar. Entende o que Deus está te dizendo? Deus está querendo te mostrar que é necessário que você dê vazão à sensibilidade da voz de Deus que está vindo no seu coração. A Bíblia diz que um dia Elias esperou a voz de Deus vir um trovão, depois esperou vir um fogo, depois esperou vir um terremoto, mas a voz de Deus veio uma brisa suave. Aleluia. Isaías 30, versículo 21 diz assim, por detrás de você há a minha voz que te diz, não se desvia para a esquerda e nem se desvia para a direita, mas segue o caminho que eu estou te mostrando, porque eu sou o Senhor da sua vida. Aleluia. Volta a valorizar o que Deus está falando ao seu coração. Meu Deus, é impossível ter a vida mudada se não deixar Jesus operar dentro do coração. A minha pergunta para você é que dia você vai voltar a obedecer o que Deus está falando para você? A minha pergunta é que dia você vai voltar a honrar a Deus nas pequenas coisas que Jesus está falando para você fazer? Para alguns Jesus está falando assim, filho, estou te dando essa palavra, vai naquela moça e entrega essa palavra. Fala para ela o que eu estou falando para você. Para outros, Jesus está dizendo assim, filho, sai desse emprego, vou arrumar outro melhor, desse emprego aí, não miséria, estão te explorando, estão fazendo mal para você. Outras vezes, Jesus está dizendo, sai dessa situação ali, não quero que você case, não quero que você fique juntado, não, meu negócio é casamento. E você diz, não, gente, eu tenho medo, porque juntado tá bom, se a gente casar, depois você não quer separar, quer tomar meus treinos. Não é? Jesus está querendo que você volte a ter sensibilidade em seu coração, para você voltar a obedecer. Vai voltar
voltar a fazer o que Deus está te falando, se você fizer isso, eu te garanto, vai haver vitória para você, vai haver crescimento espiritual. Deus vai te levar até a estatura de um varão e de uma varoa perfeito na terra. Aleluia! A Bíblia diz: sejais perfeitos como eu sou perfeito, disse Jesus. Está doido, pastor, ser perfeito? Vai ler a Bíblia. Mateus 5,48. Seja perfeito como eu sou perfeito, disse Jesus. Sabe o que é ser perfeito? Não é nunca errar, não. Ser perfeito é agir por fé, é obedecer o que Jesus te fala, é acreditar que Ele não está errando. Você diz: Deus, é loucura. E Jesus diz: eu escolhi as coisas loucas para confundir as grandes, eu escolhi as que não são para confundir as que são, eu escolhi as doidas para confundir as sábias, eu peguei os pequenos para confundir os grandes. Aleluia! Foi do meu agrado esconder grandes coisas dos sábios e dos cultos e revelar aos meus pequeninos, está dizendo o Senhor. Aleluia! Deus está revelando no seu coração coisas grandes, mas muitas vezes você está dizendo: Jesus, não é isso que eu quero. Eu sonhei com a bênção, sonhei com o esposo, sonhei com a esposa, sonhei com o carro, sonhei com o emprego, mas ninguém bate na minha porta, o milagre não está vindo. Jesus está dizendo: começa a agir por fé. Não interessa se vão te chamar de doido, se você está agindo por fé, a porta vai se abrir. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia! Creio nisso, irmão. Creio nisso. É a palavra de Deus. E Jesus diz: não posso dar sinal a quem só tem reverência. Não posso dar sinal ao bonitinho que fica de terno no culto. Não posso dar sinal para quem é todo cheio de etiqueta, para quem anda na igreja e cumprimenta todo mundo: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não adianta essas liturgias, não adianta, desculpa a palavra, essas frescuras, não adianta essas médias dentro de igreja. Jesus está querendo ver até onde a sua fé vai. Jesus está querendo ver até onde você tem coragem de obedecer o que Ele está te falando. Irmão, a minha pergunta para você: até quando você vai ficar vindo na igreja desse jeito? Até quando você vai ficar vindo na igreja só para mostrar a roupinha bonita que você comprou? Até quando você vai ficar vindo na igreja só para alguém cumprimentar você? Porque quando cumprimenta o pastor, nem ligou para mim, eu não volto para essa igreja mais. Irmão, que fé é essa? Que fé é essa que faz a gente sair das grandes coisas de Deus por causa de bobeirinha? A Bíblia diz: os dois espias disseram: não interessa gigante, não interessa nada, Deus prometeu e a gente vai entrar. Aleluia! Não interessa se você não tem a oportunidade que você não quer, não interessa se não estão fazendo para você o que você sonhou. O que interessa é você estar acreditando primeiro. Se você acreditar primeiro, Jesus vai fazer você ser um espelho, e aonde você passar, você vai ser, como disse o pastor, um rastro de fé sendo gerado no coração das pessoas. A minha pergunta é: onde você passa, fé entra ou incredulidade chega? O que é que acontece? Tem crente que quando chega não dá certo, não. Negócio de Bíblia, não, jejuei demais, jejuei demais. Eu falei: não. Eu não dou conta de ver gente que conhece o mundo da Bíblia, mas que não age em direção à Bíblia. Como é que eu posso pregar sobre fé se eu não agir por fé? Como é que eu posso acreditar na Bíblia se a Bíblia fala tanto sobre fé se eu não coloco a minha fé em ação? Está entendendo isso? Ponha a sua fé em ação. E Jesus disse assim: o único sinal que eu dou para o meu povo é o sinal de Jonas. 3 dias no ventre da terra. Aqui eu quero entrar, como eu disse no princípio, Jonas e a rainha de Sabá. Entenda só uma coisa: Jonas era um homem de Deus, ele tinha sensibilidade à voz de Deus, como você tem, eu sei que você tem. Você às vezes até diz para si mesmo: essa coisa é da minha cabeça, mas não é, Deus está falando no seu coração. E o que acontece? Jonas tinha essa mesma sensibilidade, mas quando ele ouviu a voz de Deus um dia, ele disse assim: não pode ser, não é Deus que está me mandando me pregar para esse povo, eu não acredito. Irmão, olha para mim, deixa eu te contar essa história. Diz a palavra de Deus, e conta o historiador, que Nínive era o pior carrasco de Israel no tempo do profeta Jonas. O povo de Nínive entrava dentro de Israel, matavam os homens e levavam as mulheres para serem escravas sexuais. Pegavam as crianças que eram meninas, sacrificavam ela dentro dos deuses pagãos dele. Pegavam os meninos, deixavam crescer um pouquinho e botavam para trabalhar como escravo. Era isso que o povo fazia. E um dia Deus disse: Jonas, o que eu quero que você faça é vá lá e pregue no povo de Nínive. Jonas pensou: Deus, como pregar no meio de um povo que só faz mal para mim, para minha família, para minha nação? Esse povo nos odeia e eu também odeio esse povo. Jonas fez o seguinte: ele resolveu fugir da voz de Deus. Aqui eu quero que você olhe para mim e entenda uma coisa:
Tem muita gente que já não ouve mais a voz de Deus, não é porque Deus deixou de falar, mas é porque está fugindo da voz de Deus. É porque Deus disse assim para você: perdoa aquele homem, perdoa aquela mulher. E você disse: Jesus, eu perdoo todos, mas esse miserável e essa miserável não perdoa. Deus está dizendo para você: faça o que eu estou te mandando, vai ser melhor para você e para toda a sua nação. Aleluia. Consegue entender? Quem tem ouvidos ouça que o Espírito Santo está bradando na igreja. Aleluia. Portanto, entenda, aquilo que hoje Deus está mandando você fazer, você pode estar resistindo, dizendo: Deus, isso eu não faço, Deus, isso eu não quero, Deus, isso é demais para o meu coração, o meu coração não vai aguentar tamanha pressão. Deus está dizendo para você: vá até Nínive e pregue a minha palavra, o resto eu que resolvo. Só vai lá e abre a boca, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Vamos obedecer a voz de Deus, crente. Jonas resolveu fugir, e a Bíblia diz: ele fugiu, parou em outra cidade. Na cidade que ele estava, a Bíblia faz questão de dizer que Jonas desceu da cidade que ele estava. Da cidade que ele estava, ele desceu para outra. Naquela cidade que ele estava, ele resolveu descer para o porto, que era o lugar onde pegava navios. Do porto ele resolveu descer para o navio. Do navio ele resolveu se esconder, mas ele foi para o porão do navio. E depois do porão do navio, ele estava tão preto que ele foi para o mar. Depois que ele foi para o mar, ele foi parar dentro da barriga de um peixe. Está vendo a trajetória do homem e de uma mulher que foge de Deus? É só descida. Desce de uma cidade para outra, vai até o porto, chega no navio, entra no porão do navio, depois cai no mar e entra na barriga do peixe. Vai para a lama o crente que não age por fé. Está entendendo isso? A Bíblia diz assim: o sal, se perdeu o seu sabor, do que adianta? A não ser para ser pisado pelos homens. Mas Jesus disse: vocês são sal da terra e a luz desse mundo. Aleluia. Volta a obedecer a voz de Deus. Deus quer te dar vitória. Aleluia. A Bíblia diz que Jonas fugiu. Fugindo, ele foi parar na barriga do peixe. E na barriga do peixe ele orou e disse a Deus: Senhor, a minha alma está angustiada e é como se houvesse algas até no topo da minha alma. Me tira dessa causa, me tira dessa situação. Deus não precisa que você chegue numa situação extrema de angústia na alma para você invocar o nome dele e dizer: Deus, eu vou voltar a obedecer. Não. Deus não precisa fazer ninguém sofrer para as pessoas obedecerem. Deus, Ele só quer uma coisa. Deus quer que você volte a orar e dizer: Jesus, qual é a sua vontade? Jesus, fala, porque o meu servo está ouvindo. Aleluia. Há quanto tempo tem que você não ouve essa oração? E você, melhor dizendo, não faz essa oração? Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Deus quer que você volte a orar perguntando: Deus, é a tua vontade? Se for, eu entro. Se não for, eu estou saindo fora. Deus quer que você faça a vontade dele. Lá dentro da barriga do peixe, Jonas orou e disse: Senhor, se tu me tirares essa angústia da alma, me tirares dessa situação, eu obedeço o que tu queres. Deus atendeu a oração dele. Depois de 3 dias ele foi parar na cidade de Nínive, lá naquela terra. E lá ele pregou dizendo: Deus está dizendo que se não houver arrependimento, vai varrer essa terra e todo mundo vai morrer. Jonas, depois de pregar, resolveu sair. Todo o povo se arrependeu e se converteu. Jonas foi parar debaixo de uma árvore. E lá debaixo daquela árvore, ele disse assim: ah, Deus, a minha cabeça está doendo de tanto sol que está vindo aqui. E a Bíblia diz que Deus teve misericórdia e fez a árvore crescer. E houve o que? Sombra para a cabeça de Jonas. E depois que Jonas ficou um pouquinho alegre, ele deitou debaixo da árvore, ficou triste porque o povo se arrependeu. E ficou triste e caiu em depressão debaixo da árvore, dizendo assim: não vou fazer mais nada agora. E aí Deus foi lá e matou aquela árvore, fez um animal ir lá e comer aquela árvore. E Jonas disse: Senhor, que ruim na minha vida é terrível, eu faço o que o Senhor manda e nada de bom acontece. E Deus disse assim: Jonas, eu tirei de você uma árvore, você está reclamando, ia morrer 120 mil pessoas, e quando eu resolvi abençoar aquele povo, você ainda reclama, Jonas? Pelo amor de Deus, larga de ser egoísta, homem. Entenda isso. Deus está dizendo para você: você pode até ter muitos erros como Jonas teve. Primeiro, fugiu de Deus. Segundo, só foi descendo, parou na situação limite. Quem sabe a sua causa hoje é um limite. O seu nome está no SPC, no Serasa, a sua mulher está te largando, o seu esposo está te deixando, o seu filho está nas drogas. Quem sabe a sua situação está um caos, o seu bebê está doente e você já não sabe mais o que fazer. Entenda uma coisa:
Deus não está preocupado se você é perfeito nas suas atitudes ou não. Deus só está querendo de você uma coisa: volte a agir por fé que eu abençoo a sua causa. Pode ser ruim que nem Jonas. Pensa num camarada ruim. Ele disse assim: Deus, eu vou lá pregar, mas eu vou lá pregar e eu quero que o Senhor mata todo mundo. Pensa num cara ruim. Era o Jonas. E mesmo assim, a Bíblia cita Jonas como um exemplo no Novo Testamento. Jesus disse assim: o único sinal que eu deixo é o do profeta Jonas. O nome dele ficou na história. Entende isso? Qual é o tema da mensagem? A fé que te dá um nome. Jonas pediu para morrer 2 vezes por causa de uma árvore. Pensa num cara egoísta. Tiraram uma árvore dele e pediu para morrer. Coisa, né? Tinha família, gente, está pedindo para morrer por causa de uma árvore. Tem gente que o cachorro morre. Eu quero morrer junto. Que morrer o quê? Fecha essa boca, você tem família para se criar, para você cuidar, você tem filho. Papagaio morreu, o peixinho morreu. E daí? Continua sendo crente, usa sua fé, Deus está com você. E vou te dizer mais: animal não vai para o céu, não esquece esse negócio, viu? A Bíblia diz que animal é só terra, só terra. Animal só tem corpo e alma, isso não vai para o céu, não. A Bíblia diz que depois de morrer, o pó volta para a terra, mas o espírito sobe para Deus. Só ser humano é que vai para o céu. Portanto, pode ter o seu cachorrinho, o seu pintinho, a sua galinha, a sua cocora, o que for, mas só vai para o céu o que tiver corpo, alma e espírito. Esse sim vai voltar com Jesus. Amém? Jonas era depressivo, rancoroso, angustiado, mas agiu por fé e Deus deu vitória. Aleluia! Portanto, não interessa se você é uma mulher enjoada. Tem mulher que é tão enjoada, mas tão enjoada que quando ela entra no lugar, todo mundo já fala: ih, chegou o barraco, vai gritar muito essa noite. Tem homem que quando entra nos lugares, o povo fala: ih, xaralá. Aquele lá não pode nem cumprimentar a esposa dele, senão já fica um bicho, fica com aquela cara feia, ninguém vai tomar desse jeito, não. Tem gente que é ruim demais, mas a gente olha para essas pessoas e fala: Deus, mas como é que pode um homem desse ruim? Olha o jeito dele. Cara ciumento, não é barraqueiro, por que o Senhor abençoe? Jesus disse: eu abençoe essa barraqueira porque ela age por fé. Eu abençoo esse homem, ele tem ciúme da esposa, mas ele tem fé operante. Por isso que eu estou dando vitória para ele. Consegue se entender a palavra de Deus? Tem muitas vezes a gente olha e fala: Deus, mas como é que pode um cara desse abençoar? Jesus diz: mas ele tem coragem para colocar fé em ação. Ele não é frouxo, nem frouxa. Ele age, ele não fica só de conversinha. Tem uns camaradas por aí que falam assim: porque estou querendo casar. E só fica de aluguelzinho das meninas. Não é? Porque papá, te amo, você é a gatinha, você é a Rebeca de Jesus na minha vida, você é o Isaac. Só aquela conversinha fiada. Aí depois chega pra gente e fala assim: ora por mim, pastor, a gente nem precisa, né, casar. Aí você vê a história do cara. Se chegar uma mulher e falar pra ele: vamos casar? Você quer casar comigo? O cara já sai voado. Por quê? Porque na verdade você não está querendo ficar de conversinha, iludindo as menininhas, iludindo o coração das irmãzinhas, mas na hora que põe ele na parede ele tem coragem de usar a fé. Está entendendo aí? Tem muita gente cheia de palavras, mas com poucas atitudes. Tem muita gente cheia da teoria bíblica, mas com pouca prática das escrituras. Está entendendo? Essas pessoas Deus não pode abençoar. Agora você pode até ser um Jonas, mas se você usar a sua fé, Deus vai te dar vitória. Você consegue entender isso? Sabe por que aquela mulher que lá fora, ela já deitou com 1000 rapazes, depois entrou na igreja? Sabe por que Jesus abençoou ela? E ela está casada depois de 3 anos na igreja, e você não casou até hoje? Sabe por quê? Porque ela entrou na igreja com fé. Ela largou os pecados, não ficou de conversinha fiada, não. Tem gente dentro da igreja que fala: Jesus, eu te amo. Aí sai da igreja e está lá: eu quero tchu, quero tchá, tchu, tchá. Como um trem desse? Aí você fala: Jesus, por que o Senhor abençoou? Ela era uma prostituta. E Jesus fala: você falou bem. E você que fica fingindo que é crente vai estar no tchu-tchá aí. Tá entendendo aí? Não adianta ficar dizendo que é. Jesus sabe quem você é de verdade. O homem se ilude pela aparência, mas Deus opera dentro do coração. Aleluia. Deus sonda no oculto, profundo e no escondido da alma do ser humano. Bendito seja o nome de Jesus por isso. Portanto, não interessa onde você foi. Se você é um ex, se é ex, tem vitória chegando para você. Aleluia. Larga essa bagunça desse mundo, renova a sua mente. Deus quer te abençoar. Para
encerrar, a Bíblia fala também da rainha de Sabá. E Jesus disse assim, que a rainha de Sabá se levantaria no último dia para ser juiz no meio da igreja. Jesus disse assim, porque a rainha de Sabá saiu de uma terra distante e foi até outra ouvir o Salomão sábio. Agora está entre vocês o que é mais sábio do que o Salomão, e vocês não querem me ouvir. Interessante, não é? Salomão era um homem comum. Ele era um homem que tinha sabedoria de Deus, mas era um homem comum. E a rainha de Sabá saiu lá da Arábia e foi até Israel. E a Bíblia diz que ela não só foi até Israel, ela levou muitos presentes para Salomão. E conta a história que ela, quando chegou na frente de Salomão, ela fez algumas perguntas dificílimas. Salomão respondeu todas. E Salomão ensinou para ela coisas que ela não sabia nunca. Ela presenteou Salomão com todas as riquezas que havia lá no país que ela era rainha, lá na Arábia. E a Bíblia está dizendo o seguinte, a rainha de Sabá, ela se esforçou muito para ouvir a sabedoria de um homem natural. Quanto mais nós que temos à nossa disposição a sabedoria de Deus, não temos que nos esforçar muito mais. O que você tem dado para Jesus? A rainha de Sabá deu muitas riquezas para Salomão. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas ela era rica, eu sou pobre, eu não tenho condição de dar muitas coisas para Jesus. Eu vim aqui te dizer uma coisa, quem não dá do pouco que tem, não vai dar do muito que tem. Quem tem 100 reais, se não dá conta de dizimar e ofertar, não vai dar conta de ofertar e dizimar 10 mil também não. Tem gente que está dizendo assim, Jesus, quando a situação melhorar, eu começar a ganhar uns 1.000, 2 mil, 3 mil, aí eu vou ser fiel nos 10%. Jesus está dizendo, enquanto você não der o primeiro passo para dar o seu dízimo completo agora, recebendo 400 conto, 500 conto, eu não vou colocar os 110 mil, porque se você não é fiel no pouco, você não pode ser fiel no muito também. Está entendendo a palavra de Deus aí? Jesus está falando com você, quer chegar em coisas maiores? Então seja fiel nas coisas pequenas. A rainha de Sabá deu muitas coisas para Salomão. Por quê? Porque ela entendia o valor que havia em Salomão. Aqui eu te explico uma coisa, sabe por que tem gente que dá pouco para Jesus? Porque não entende o valor que Jesus tem. Até está na igreja levantando a mão dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso. Mas eu quero te dizer, se você entendesse realmente o valor que Jesus tinha, você agia, você fazia, você dava, entendeu? Se você entendesse o valor que Jesus tem, você era obreiro na casa de Deus, você se expunha na igreja, você dizimava, você ofertava, você fazia tudo. Por quê? Porque sabia que Jesus é que estava em primeiro lugar. Está conseguindo entender isso aí? Pois é, a rainha de Sabá, sabe quem ela era? Era uma prostituta. Pastor, que está doido, palavra dura, é essa, prostituta. Que rainha que é essa que não cita o nome do marido dela? Quer que eu te conte a história? Era uma mulher que, segundo o costume e o historiador, tinha na sua característica pessoal visitar vários países para conhecer vários reis. E nesses reis que ela ia, ela sempre seduzia eles e deitava com eles. E quando ela deitava com esses reis, ela sempre queria ter um filho. Conta ao historiador que essa mulher tinha planejado algo na cabeça dela. Ela queria ter um filho de cada rei, um filho de cada homem importante da terra. Portanto, ela era uma prostituta, era uma mulher sem marido, era uma mulher devassa, servia ao Baal, a Astarote, a Asera, a um monte de deuses. Só que essa mulher tinha atitude. Essa mulher, um dia ela foi até Salomão e conta a história que depois que ela cruzou com aquele homem que tinha sabedoria de Deus, ela não foi mais a mesma. Você já leu o livro de Cantares? Já ouviu falar da tal da Sulamita? Pois é, segundo o historiador, a Sulamita é a rainha de Sabá, é aquela mulher que Salomão se apaixonou. Nós sabemos que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Só que só uma, a Bíblia mostra Salomão declarando juras de amor para ela, dizendo: seus cabelos são lindos, seus olhos, o seu corpo, tudo em você é lindo demais. Só para uma Salomão elogiou. E essa mulher também elogiou Salomão. Conta a história que Salomão casou com essa mulher, e mesmo tendo todas essas mulheres, foi a única que ele amou de verdade a vida inteira. Está entendendo aí? Ela foi uma mulher extremamente errada, mas quando Jesus cruzou o caminho dela através da pessoa de Salomão, ela disse: eu não quero mais saber dos outros reis, não quero mais saber dessa vida imunda, eu largo esse projeto errado que eu arquitetei na minha mente, e a partir de agora eu quero ser a mulher de um homem só. Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero servir ao Deus verdadeiro, o Deus de Salomão, Deus de Israel. Aleluia. Quer receber a vitória de Deus? Quer que o seu nome fique marcado na história como a rainha de
Sabá. Tenha fé, haja por fé. Errou muito, mas quando acertou, acertou muito. Entende isso? Deus está dizendo para você: pare de remoer os seus erros, já passou. Agora é a hora de você começar a acertar, e acerte muito, porque aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. Quer que o seu nome marque a história, age por fé. Querido, para encerrar, fé não é algo místico. Fé não é eu tenho fé. Fé não é eu estou sentindo a presença, ou fogo, ou glória, ou mistério. Fé não é isso. Fé é você ter coragem de agir. Lembra do cego Bartimeu? Pois ele era cego, estava na beira da estrada e com a capa em cima dele. Era tudo que ele tinha na capa. E a Bíblia diz o seguinte: que no dia que Jesus passou, ele perguntou: quem está passando? O povo disse: o Nazareno. E ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos oraram para ele e começaram a repreender: para com isso, para de gritar, seu mendigo. Esse Jesus tem muita coisa para fazer, vai parar para trabalhar com gente suja que nem você não. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele continuou gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o que é fé. Fé é você continuar fazendo mesmo quando as pessoas te repreendem. Fé é você continuar chamando Jesus mesmo quando todo mundo está dizendo: cala a boca, para com isso, você não vai em lugar nenhum. Você continua insistindo. E aí a Bíblia diz: Jesus parou. E Jesus disse: manda chamar esse homem, aleluia. Jesus só vai te mandar te chamar quando você continuar insistindo. Fé é atitude, fé é persistência, fé é ter certeza do que quer, aleluia. Às vezes você está dizendo: Deus, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero casar, eu quero ter dinheiro. E Jesus está dizendo: você quer mesmo? Eu vou colocar um obstáculo. Aí o primeiro obstáculo: não, Jesus, não quero mais não. Quero casar mais não quero ser pastor mais não quero mais nada. Aí Jesus está dizendo: essa é a fé que você tem? Você para no primeiro obstáculo? Pedro quase parou, mas ele era insistente, por isso que Deus abençoou. Jesus disse: Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus de novo: Pedro, você tem certeza que você me ama? Pedro falou: Senhor, eu tenho. Jesus de novo: Pedro, você me ama mesmo? Me prova, rapaz, apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Você ama Jesus de verdade? Prova para Ele. Você quer de verdade uma bênção? Prova para Deus que você quer. Pastor, como é que prova para Deus? Insistente, insistente. Eu não saio daqui até que o Senhor me abençoe. Agarra o anjo que nem Jacó e diz: eu não te largo, eu não saio daqui até que tu me abençoes. Tenha fé. Fé, atitude, persistência, perseverança. Jesus foi até o cego e disse: o que tu queres? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: seja feito conforme a sua fé. Entenda isso. Quando você age com persistência e perseverança, Jesus te dá visão. Jesus faz segundo a tua fé. Deus te abençoa segundo o que está no seu coração. Confia o teu coração no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Aleluia. Quer o teu nome marcado na história? Quer ter uma fé que te dá um nome? Não interessa se você fez muita coisa errada. Não interessa se já foi preso. Não interessa se já fez aborto. Não interessa se já usou droga. Se você largou tudo isso por causa de Jesus e está agindo pela fé, o seu nome vai ser diferente dos outros homens. Quando as pessoas olharem para você, vão ver a presença de Deus. Quando as pessoas olharem para você, vão dizer: olha aí está passando um homem de Deus. Vão olhar para você e vão dizer: aí está passando uma mulher de Deus. Aleluia. Haja por fé, que capeta não entra. Jesus disse assim, que quando ele entra, sai um demônio. Mas aí, se não deixar ele dentro do coração, vem 7 demônios pior e arrebenta a vida da pessoa. Quem age por fé não tem maldição, não tem macumba, não tem encantamento que fica de pé. A Bíblia diz assim: não vale maldição contra Jacó e nem encantamento contra Israel. Está com medo de oração contrária? Eu vim aqui para te dizer: põe a sua fé em prática, que não tem oração contrária que te pega. A pomba gira vem contra você e perde o giro. Aleluia. O tranca-rua vem trancando tudo. E aí Jesus vai fazendo, atrás dele, a seguinte rota, destrancando tudo. Aí vem o Exu Caveira e diz: eu vou matar ele, porque alguém botou o nome dele aqui na boca do sábio, o sábio é meu. Aí Jesus diz assim: até o Exu Caveira eu vou mandar ele liberar na boca dele vitória. Porque eu sou o dono
sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Até o Zé Pilintra pode entrar na sua casa e deixar alguém bêbado, pinguço, embriagado. Jesus faz ele ficar sóbrio. Aleluia. E o que se embriagava com o álcool começa a se embriagar com o Espírito Santo. Esse é o poder da fé. Esse é o poder da oração. Bendito seja Deus. Coloque de pé, por gentileza. Quero fazer um convite para a igreja. Se você reconheceu nessa noite que tem necessidade de ver a sua fé aumentando, de ver a sua fé sendo operante, eu quero te convidar para dar um passo à frente aqui nessa noite. Quem está querendo mais de Deus e que quer uma vida pautada na verdadeira fé, sai do seu lugar e vem aqui, por gentileza. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não tenha timidez, nós precisamos é disso mesmo. Igreja é quartel-general, é lugar de fortalecer, é lugar de pegar a espada que você perdeu lá fora. Alguém lá fora falou tanta bobeira para você, você falou, não vou acreditar mais não. Jesus está dizendo, vem aqui na minha presença hoje, porque através da oração eu vou devolver o que eles tomaram lá fora. Aleluia. Vem à frente. Vem à frente, hoje é dia de festa. E não tem festa que possa acontecer se não tiver corações alegres. Não existe festa que aconteça se o coração do povo não estiver cheio de fé. Aleluia. Se Jesus não estiver dentro de você de maneira forte, não adianta ter festa. Já viu quando a gente participa de festa tão triste? A gente se sente deslocado, sente fora daquele negócio, não é? Pois é, Jesus está me mandando te dizer, marquei essa noite, essa reunião de segunda-feira, aleluia, na igreja Bom Pastor, para te dizer, filho, para te dizer, filha, eu vou renovar a sua fé, eu vou restaurar a sua fé. Você vai voltar para um coração ardendo na minha presença. Feche os seus olhos, eu quero convidar quem puder orar por essas pessoas junto comigo. Você que está com fé no seu coração, vem aqui na frente. Quero que você ore junto comigo por cada pessoa que está aqui. Feche os seus olhos. É noite que Jesus vai derramar a presença dele no seu coração. Você vai voltar a ser uma mulher de fé. Deus vai voltar a colocar no seu coração fogo pela intercessão. E não vai morrer ninguém da sua casa antes que haja conversão completa, diz o Senhor. Por acaso existe alguma coisa difícil para mim, filho? Não sou eu, Senhor, o dono de tudo, comanda e não tenho eu dito pela minha palavra, se tu creres, tu verás a minha glória. Não tenho dito que aquele que crê, a família inteira será salva. Estou entrando em corações, estou quebrando o coração de pedra, estou soprando sobre o que estava paralisado, estou te dizendo, a oração tem poder, ela está chegando até o céu. É como incenso suave diante de mim, a tua oração. Eu estou soprando do céu para a terra agora a minha glória, o meu fogo, tua coração cumprida. Exalte cada lama sua e que leva Está renovando as suas forças nesta noite.
deste mundo. Vício não te prenderá, eu sou o Senhor. E tu serás conhecido como uma mulher de fé na terra. Quando fiz com Maria Madalena, eu fiz contigo, expulsei os demônios e te enchi o meu espírito. Estou dizendo nesta noite, vou te honrar na terra. Estou te dando um nome limpo, para que tu possa ajudar as pessoas. Não, eu estou soprando sobre ti a minha graça, diz o Senhor. Clamando que me é raça. Deus está dizendo, estou cortando mais e quebrando a lança. Tu não vai morrer, cada pé cortou. Pé, te cortou aqui no meu bacinho, na lança. Não vou permitir quebrar a lança, que eu é violando o fim contra ti. Porque tem uma faca em pé contra ti, para tentar ceifar a tua vida. Mas estou dando ordem aos teus anjos, para que eles venham te dizer, vem para você. Acabou o inseto lá, com a raça. Os meus julgando a lei dos seus olhos. E veio uma página da tua vida. Acabado o caminho na raça, é raça. Recebe a minha defesa, vou falar contigo, né? Vou falar profundo no teu coração. Ouve, diga. Tenha fé que disse que os teus pecados do passado é para eu falar contigo. Porque dizes que eu só posso falar com alguns que são mais santos. Mas minha calma é raça. Estou sempre pedindo a tua vida de novo. Pessoas serão tragas para minha casa através do seu testemunho e da palavra que sair da tua boca. Estou mudando o cativeiro da tua família. Eu contemplei todos os anos de sofrimento, diz o Senhor. A luz que mata acabe no mistério. Mas visto que tu tens coragem, eu estou dizendo, a partir de hoje tu se torna um homem novo. Estou soprando somente a minha presença. O meu espírito foi aberto no teu coração. Estou te dando paciência, humildade. Vai virar as pessoas. Recebe a unção, recebe a presença, recebe o poder, recebe a glória. Ora abençoa, em nome de Jesus. Jesus.
do Espírito Santo. Volte a crer, Deus vai te abençoar. A tua história financeira não vai acabar como está hoje. Tu não vai acabar sendo uma desconhecida como é a Banubicé em muitos lugares do Brasil. Mas vai acontecer como aconteceu antes, sem tu abrir a boca, eu vou olhar e dizer: aí é uma mulher de Deus, é crente. Tu serás um instrumento nas minhas mãos. Da tua boca sairá a minha palavra e irá teu coração. Não tenha medo, eu dou uma palavra de exortação a ti para tu dizer, povo. E quando eu vou na raça, se tu cuidar da minha obra e obedecer a minha voz, eu cuido da tua casa. Abono na raça, e sou o teu pastor de todos eles, e nada vai te faltar. Atenda a minha voz, filho, estou falando contigo. Estou na raça e descendo para